Na semana passada, boa noite, a paz do Senhor, né? Já cumprimentei. Na semana passada, nós começamos a falar sobre Lucas, o livro de Lucas. E aí, a gente falou como que foi escrito por Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, que ele escreveu para um amigo dele, para que o amigo dele soubesse exatamente tudo que tinha acontecido naquela época, que foi escrito por volta de 60 depois de Cristo. Todas essas informações para vocês irem anotando aí na tabela de vocês do Novo Testamento, amém? E a gente falou sobre a genealogia e aprofundamos um pouquinho na história de Isabel e Zacarias. Quem lembra? Glória a Deus. Algumas pessoas lembram, quem não lembra vai no YouTube, que está lá. E a gente falou de como que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Como que Ele sempre nos vê na hora certa e no lugar certo. E como que o relacionamento com Jesus é pessoal. Deus não tem neto, Deus só tem filho. E hoje a gente vai continuar a falar de Lucas. E a Bíblia é muito rica. E eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia? Amém. A Bíblia é muito rica. E a gente vai ver então que em Lucas, no capítulo 3, quem está com a sua Bíblia aí pode abrir a sua Bíblia. Se a sua Bíblia está só no celular, deixa quietinho, porque senão você acaba distraindo com tanta coisa que aparece. Mas se você está com a sua Bíblia de papel, você vai abrir a sua Bíblia e vai ver que no capítulo 3 aparece João Batista e o batismo de Jesus. Só que eu não vou pregar sobre o batismo, porque quem pregou sobre o batismo, quem lembra? Pregou sobre o batismo de Jesus em outro livro. Porque são evangelhos, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles contam sobre o ministério de Jesus na terra, amém? Então o Silvio já pregou sobre o batismo, e o batismo ele marca o ministério público de Jesus. Foi quando o Senhor Jesus começou o seu ministério aqui na terra, e ele tinha 30 anos. E 30 anos, se você lembra do livro de Levítico, é o ano que os judeus consideravam, a idade, que os homens eram totalmente maduros. Então você aí, né, que às vezes tem um marido de 27 anos, está quase aí já pronto. Né, Tiago? Né, Mateus? Mas, gente, é verdade, os homens, segundo a Bíblia, 30 anos é o ano que o marido, a idade que o homem realmente está maduro. Até lá está amadurecendo. As mulheres é antes, talvez com 15, estou brincando, não sei, mas é bem antes. As mulheres amadurecem mais rápido, né? Quem sabe disso já? É assim mesmo. Então, com 30 anos, o Senhor Jesus foi batizado. E no batismo de Jesus, o que a gente viu? A Trindade. Porque era Jesus, Filho na terra, a voz, Jesus Pai, eis o meu Filho amado, em quem me alegro. E o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba. Então, no batismo de Jesus, a gente tem toda a Trindade, porque o nosso Deus é um Deus triuno. E eu falo com o Vinícius que as perguntas mais difíceis que eu já ouvi sobre Bíblia não foram no seminário, são dentro do meu carro. Porque o Benício Cristiano pergunta mas como que é? Como é que Jesus é Deus, se Jesus é Filho de Deus e tem o Espírito Santo que você falou? São 3 em 1. Mas como é que são 3 em 1? São 3 em 1. Aí uma amiga minha me falou assim, Marcela, explica para eles usando a água. O gelo, o vapor e a água líquida é a água em 3 formas. Eu falei, boa. Mas é 3. E apesar da palavra trindade não estar na Bíblia, você não vai achar trindade na Bíblia, a gente sabe que é um Deus triuno, que é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê isso no batismo de Jesus, amém? Glória a Deus. E a gente passa por toda a genealogia linda lá de Jesus em Lucas. E no capítulo 4, estou caminhando pelo livro, a tentação de Jesus, que eu também não vou pregar, porque quem pregou? Não foi você, Gi? Foi a Gi. A Gi Zinete. Ela pregou sobre a tentação de Jesus. E eu acho muito interessante, porque logo que ele batiza, que ele passa pelas águas, ele vai para o deserto, faz um jejum e é tentado por Satanás.
E se você ler, porque se você não, quando você for ler isso aqui de novo, você vai ver que Satanás sempre empurra a gente para onde? Para cima. Vai. Você já observou isso? Olha Satanás com Jesus, quando ele vai tentar Jesus. O diabo levou a um lugar alto. Depois do versículo 9, 4, 9. O diabo levou Jerusalém e colocou para mais alto. Ô, gente, vigia. Eu vejo aqui no deserto, na tentação de Jesus, que ele estava em jejum, oração e tinha palavra. São as disciplinas espirituais que a gente fala tanto com vocês, jovens. Quais são, então, as 3 disciplinas espirituais fundamentais na vida do crente? Jejum, oração e leitura da palavra. Foi assim que Jesus venceu o maligno, olha aqui. E é tão engraçado que Satanás chega para Jesus e fala assim, transforma isso aqui em pão. Gente, parece piada, porque quem que é o pão da vida? Quem que é o pão da vida? Jesus. Aí depois ele fala assim para ele, tudo isso aqui será teu. De quem que é tudo? Jesus. Jesus devia ter falado para ele assim, já é meu filho, acorda. E depois, joga-te daqui para baixo. Olha lá, põe para mim, por favor. Quem está aí, Arthur? Lucas 4, 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, porque é assim que Satanás faz, ele engana. E lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Mas quem gosta de cair do céu? Quem que caiu do céu, gente? Satanás. Olha lá, Lucas 10, 18, 19. Lucas 10, 18, 19. Eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Coloca Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Fala como que ele era um querubim. E ele foi jogado do céu. E ele fala isso para Jesus. Transforma esse pão, Jesus é o pão da vida. Vou te dar tudo isso aqui, tudo já era de Jesus. Joga daqui de cima. Meu filho, quem gosta de cair é você. A gente não. Só que como que Jesus venceu Satanás? Jejum, oração e palavra. Se você não lê a Bíblia, você é obrigado a acreditar em tudo que as pessoas falam. Isso é um perigo. Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A gente vence Satanás na palavra. As 3 disciplinas espirituais, você vê Jesus praticando aqui, para vencer Satanás no deserto. E eu acho tão interessante isso aqui, que a gente sabe disso, Jesus vence Satanás no deserto, e Adão e Eva perde para Satanás aonde? No paraíso. No paraíso. Não é sobre onde a gente está. É sobre quão firme a gente está no nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, passamos aí o batismo, a tentação de Jesus. E aí Jesus começa então a pregar. Gente, o ministério principal de Jesus Cristo é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Olha lá o que está escrito em Lucas 4, 18. Ele entra numa sinagoga e ele lê o livro de Isaías. Entregam para ele o rolo. A gente não sabe se ele escolheu, se entregou para ele. Então, Isaías 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é Jesus falando, o Espírito de Deus está em mim. Se Jesus precisa do Espírito Santo ainda mais, eu e você. E ele declara essa verdade de Isaías 61.
E ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Qual é o Espírito de Deus de Isaías 11? Coloca, por favor, Isaías 11. Vocês têm que saber de cor e salteado. Espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento, temor, poder, conselho. Espírito de Deus, as 7 hastes. Esse é o Espírito de Deus que está na minha vida e na sua. E estava em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que o mesmo Espírito que Jesus recebeu, a gente recebe. Se Jesus precisava do Espírito Santo, ainda mais eu e você precisamos dele. E aí ele começa o seu ministério. E eu acho tão interessante que chega ali, Jesus expulsa um espírito imundo. Lucas 4, Arthur, precisa que você fique ligado aí, porque a gente está andando aí em Lucas 4. E agora ele encontra um endemoniado, 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Aonde que estava esse homem? Que era a igreja. Oi, Vitor. Que bom te ver. Bom te ver também, Yasmin. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Quem que falou isso? Vocês estão prestando atenção, não? O demônio, obrigado. Gente, põe depois para mim, 3:41. Outro endemoniado. Além disso, muitas pessoas saíam, demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Sabe o que me encabula? Isso aqui foi o começo do ministério de Jesus. Os demônios já falavam que ele era o Cristo e os homens ainda não acreditavam. Vocês perceberam isso? Gente, isso aqui é logo no começo. Os demônios estavam falando: você é o Cristo, você é o Cristo. Quanto tempo levou para os discípulos acreditarem? Foi no final que Pedro falou: e você, Pedro, quem diz que eu sou? Tu é o Cristo. Ele fala assim: foi o meu Pai que te revelou. Por que que eu e você, a gente demora tanto para crer? Por quê? Mas em nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje, ou assistindo essa mensagem hoje, que ainda acha que isso aqui é invenção, deixa eu te falar uma coisa. Para pensar. Se o evangelho fosse inventado pelo homem, a gente não simplificaria isso aqui, não? Você não acha, não? Mas não é. Não fui eu que inventei, não foi o pastor Júnior, o pastor Salo, não foi Martim Lutero. Foi Jesus, é a palavra de Deus. E ele expulsava os demônios. E aí, capítulo 4, verso 43, ele expulsava os demônios e fazia sinais. E o pessoal falou: fica aqui com a gente. E ele responde assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus nas outras cidades também, porque para isso foi ensinado. Jesus fica assim, empolgado em curar, em libertar, yes! Mas a missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e os sinais seguirão os que creem. Porque os sinais apontam para a palavra que é Cristo. Os sinais apontam para a verdade que é Jesus, para o Salvador. Porque tudo bem que muitos de nós, e eu fui uma, a gente vem a Jesus, a gente já chega a Deus por causa do que Ele pode fazer por nós. Quem aqui foi assim? Eu fui assim. Eu cheguei para Jesus porque eu precisava de alguma coisa, e só Ele podia me ajudar. Mas a gente permanece com Ele quando a gente conhece Ele. Amém? Então o mais importante é ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus. E os sinais são importantes, sim, porque a palavra de Deus fala que os sinais são para aqueles que não creem, crerem. Crerem em quem? Em Jesus, na salvação, na palavra, na verdade. Amém? É a palavra. Os sinais levam para a palavra.
E agora? Cadê? É isso. Jesus chama os primeiros discípulos. Ele batizou, ele foi para o deserto, ensinou para a gente o quanto é importante as disciplinas espirituais que são jejum, Bíblia e oração. E aí ele começa a pregar, a ensinar a palavra, junto com o ensino, demonstração de milagres e maravilhas, libertações e curas, mas nada disso sem o Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Essa é a ordem antes do Ide. Espírito Santo. Jesus chama os primeiros discípulos, Lucas 5. E essa é a nossa palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. O que eles estavam fazendo? Lavando a rede. Isso era de manhã. Eles já tinham trabalhado. Nessa época, a pescaria era à noite. Sabe por quê? Porque isso aconteceu há mais ou menos 2.000 anos atrás. E há 2.000 anos atrás, as coisas não eram iguais a hoje em dia. As redes dessa época, elas não iam lá no fundo, igual hoje em dia. Nessa época, as redes que os pescadores usavam, elas só pegavam mais na superfície. E os peixes só iam para a superfície à noite. Então, qual que era o horário de pescar? De noite. E quando Jesus estava andando, ele fala que tinham 2 barcos ali com alguns pescadores lavando as redes. Então quer dizer que eles já tinham acabado de pescar. É ou não é? De manhã, acabou o serviço, vou fazer o quê? Organizar tudo. Eu fico encantada com as coisas que Jesus faz. Quem lembra da multiplicação dos pães, que ele mandou catar tudo que tinha sobrado e juntar? Deus não é Deus de desperdício. Eu acho tão bonito quando a gente vê essa organização, cuidar das coisas que o Senhor deu. Eles estavam lavando as redes. Eles já tinham acabado o trabalho. 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Quem era Simão? Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então ele encontrou ali 2 barcos. Entrou no barco de quem? De Pedro. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Corta isso aí, Samara. Eles estavam todos lá. E ele ensina para a multidão. No barco de... gente, Pedro. Quem foi que pregou em Pentecostes e mais de 3.000 pessoas foram cheias do Espírito Santo? Pedro. Quem foi que andou nas águas? Pedro. Quem aqui já falou assim, meu Deus, eu queria ser igual Pedro? E aí na hora que você pensa um pouco no processo, você, será? Pedro e Paulo, fala sério. Muito bacana. O que eles viveram, o que eles viram. Sabe o que eles têm de diferente de mim e de você? O quê? Eles estão mortos, eles não podem fazer mais nada. E eu e você, a gente pode. O mesmo Espírito que estava sobre Pedro, Paulo, Jesus, é o que está em mim e em você. Mas olha a primeira coisa que Jesus fala para Pedro. Presta atenção. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Vá
para onde as águas são mais fundas. Jesus chama eu e você. Você só está aqui, Tatá, porque Jesus te chamou. Você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida disso. Você é escolhido, você é herdeiro da salvação. Não adianta qualquer pessoa falar qualquer coisa contrária, nem mesmo você mesmo achar que não, se esse for o caso. Vá para águas mais profundas. O que acontece nas águas profundas? Dá medo, não dá? O pé não alcança. Você não dá conta. Não tem nada de segurando. O que acontece nas águas profundas? O que é água na Bíblia? Espírito Santo. Vá para as águas mais profundas. Foi a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro. E é claro que ele estava falando do barco literal da água, sim, também. Mas vá para as águas mais profundas. Ezequiel 47:3, Arthur. Ezequiel 47:3. Eu tenho que abrir aqui porque está em inglês lá e eu ainda está chegando o dia, mas não é hoje ainda. Ezequiel 31. Não. Falei errado, desculpa. 47:3. Ezequiel 47:3. Ezequiel 47:3 fala de uma visão que o profeta Ezequiel teve, de como ele via as águas saindo do altar no templo. E ele fala, Ezequiel 47:9, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Isso aqui foi Ezequiel falando. E antes disso ele fala que tem água que bate no tornozelo, tem água que bate no joelho, tem água que bate na cintura. Somos nós. Tem gente que está muito feliz com a água no tornozelo. Tem gente que está feliz com a água no joelho. Tem gente que está feliz com a água na cintura e está todo mundo indo para o céu. Porque eu não estou falando sobre salvação. Salvação vem pela graça, pela fé em Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando nós cremos que Ele é nosso único Senhor e Salvador. Eu estou falando de servi-lo com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode, querer fazer a diferença na terra, como foi com Pedro. Vá para águas profundas. Mas existe água que você não dá conta de controlar. E é esse o convite de Jesus nessa noite. Vá para águas profundas. Se entrega. Não tem nada na minha vida e na sua vida que pode ser mais precioso e mais valioso do que a graça do Senhor Jesus Cristo. Águas profundas. Pedro, tendo acabado de falar, Lucas 5:4, acabado de ensinar, disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Agora presta atenção. E a todos lancem a rede para a pesca. Em nome de Jesus, que o Senhor abra agora os seus ouvidos espirituais, a sua mente, e que seja a palavra rima para você nessa noite. Para todos Ele manda: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas para alguns Ele convida: vai para águas mais profundas. Tem convite que é só para poucos.
Para Pedro somente ele falou: vai para águas mais profundas. E para todos ele disse: jogue as suas redes. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Vai para as águas mais profundas. Nessa noite ele está convidando a igreja. Para todos, jogue a rede. Mas para quem aceitar, vai para águas mais profundas. Em nome de Jesus. Lance a rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro é respondão. Imagina, igual eu e você, né? A gente vai orar, Jesus fala: mas. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Na força do nosso braço, eu e você não podemos nada. Com a nossa força nós não podemos nada. Com a nossa força a gente não vence o pecado. Com a nossa força a gente não vence a depressão. A gente não vence a ansiedade, a pornografia. A gente não vence. Tentamos a noite inteira com a nossa força. Quantas pessoas estão aqui? Já tentaram a noite inteira, a vida inteira, por dias, por semanas, por meses. Eu estou tentando, com tudo que eu tenho, eu estou tentando e nada. Veja bem. Com a nossa força a gente não consegue nada, mas basta uma palavra do alto para que tudo mude. Eles tentaram com tudo que eles tinham, bastou uma palavra do rei para que o milagre acontecesse. Eles eram pescadores profissionais. Eles tinham a técnica, eles tinham a ferramenta, eles tinham tudo que o mundo pode dar. Mas uma palavra do mestre libera, liberta, salva, cura. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Olha isso. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Nessa noite, fala isso para Jesus. Pai, eu já tentei a noite inteira, eu estou tentando minha vida inteira, eu não consigo. Mas porque o Senhor está falando comigo agora, Espírito Santo, eu vou largar as redes. Em nome de Jesus. Eu vou largar. E não é porque eu vou conseguir, eu aprendi uma técnica nova, é porque o Senhor está falando, você vai conseguir. Você vai conseguir. Não é mais você sozinho. É o Espírito Santo com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou lançar as redes. Uau. Uau. Que contraste é esse? Tudo nosso é igual a nada. Uma palavra do rei muda tudo. Uau! 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 Eu não sei você, mas eu preciso tanto do Espírito de Deus na minha vida. É impossível. Gente, com o Espírito Santo, com Jesus já é difícil. Você consegue imaginar sem Ele? Uma palavra dEle. Uma palavra dEle. O que Deus pode fazer na minha e na sua vida é sobrenatural, gente. Não pare de crer.
Não pare de crer. O primeiro ponto dessa mensagem foi: há convites de Jesus que são para todos, que são os mandamentos. Todos lancem as redes, todos ides e pregai o evangelho. Mas há convites que são pessoais. Vá para o fundo. Eis-me aqui, eu vou, eu recebo, em nome de Jesus. O segundo ponto dessa mensagem: obediência em Jesus sempre traz resultado. Pedro obedeceu. Obediência a Cristo sempre traz resultado. O que Jesus pode fazer na minha e na sua vida é sobrenatural. E isso não é teologia da prosperidade, é teologia da obediência. Muitos usam porque texto fora de contexto vira pretexto. Ah, Jesus vai multiplicar. Amém, glória a Deus, Ele pode. Mas você lembra que quem ofereceu riqueza para o homem foi quem? Satanás. Quem chegou para Jesus com conversa de vou te dar tudo, foi quem? Foi o diabo. Jesus oferece para a gente a vida eterna. E ele ainda fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vai passar pelo fogo, mas eu vou estar com você. Quem fica oferecendo bens materiais chama Satanás, diabo. Não tem problema nenhum ser rico, mas a nossa esperança não pode estar no dinheiro. A nossa segurança não pode estar no dinheiro. Amém? Obediência. Não é sobre ouvir a palavra, é sobre praticar a palavra. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Aquele que pratica, que escuta a minha palavra e as pratica. Não seja um homem que olha para o espelho e logo esquece de como ele é. Quer dizer, escuta a palavra e não obedece. Obediência a Jesus sempre traz resultado. Sempre. Vou lançar as redes. Yes. Simão respondeu. 5, 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Gente, a igreja é uma só. Hoje aqui, qual o ministério que está na direção de sexta-feira à noite? Rise Up. Mas hoje a vigília, o clamor de 12 horas é de quem? IBVN Mulheres, intercessão. Os meninos que tocam no louvor do Rise Up, a maioria toca no louvor da igreja. Tudo bem, são vários ministérios, mas a igreja é um corpo. Se as meninas me chamarem para ajudar, eu tenho que ajudar. Eu tenho que servir. A palavra de Deus fala que Jesus falou: maior é o que serve. Na hora que me falaram assim: Marcela, a gente conversou com o pastor, a gente vai fazer um clamor. Glória a Deus, amém, aleluia. Como é que vai ser sexta-feira? A gente que vai fazer, vocês que vão fazer. Gente, é a igreja. Não está dando aqui, está com muito peixe, vem me ajudar. Glória a Deus, vamos correndo. Mas o que acontece na igreja de hoje, que um ministério faz sucesso, o outro emburra. Misericórdia. Diabo em grego é diabolo, ou divisor. Divisão nenhuma vem de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma. O reino dividido não subsiste. Não pode haver divisão. Se está chateado, conversa, resolve. Encheu o barco e chamou os outros para ajudar. Uau! É isso aí. Estou com muita gente lá, vem me ajudar a servir. Está dando muito certo, preciso de mais. Vem me ajudar, vamos ajudar. Amém? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Que lindo.
Mandamentos são para todos nós. Convites são pessoais. Aceite hoje o convite de Jesus para ir para águas mais profundas. Obediência a Jesus, obediência a Deus, sempre gera resultado. Sempre. 5:9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. 10. Como também Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Se eu soubesse cantar. Os filhos de Zebedeu, sócio de Pedro, eles estavam lá. Pedro, Tiago e João. E outros discípulos e outras pessoas. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Quem aqui já sabe que essa expressão não tenha medo, não temas, tem 365 vezes na Bíblia? Coincidência? Quantos dias tem no ano? Pronto, tem uma para cada. Você pode escolher em qualquer lugar para ver. Não tenha medo, não tenha medo. E é tão interessante porque o não tenha medo é algo existente. Jesus está querendo acalmar algo que estava em Pedro. Ô, gente, sabe por que as pessoas não vão para a igreja? Porque elas têm medo. A gente tem medo. A gente tem vergonha. Quando Pedro viu aquilo que ele era Deus, ele fala: afasta de mim. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Mas ele convida eu e você para um relacionamento com ele. Ele ama a gente não é por causa de quem a gente é apesar da gente ser quem a gente é. E está tudo bem. Não tem nada, absolutamente nada da sua vida que ele já não saiba. Simples assim, porque ele está em todos os lugares. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eu achei tão interessante pescador, pescar. Alguém pesca alguma coisa que está morta? Vocês tinham parado para pensar nisso? Que pescador de homens só faz sentido porque ninguém pesca um peixe morto? Essa palavra no original do grego, zogreu, significa to take alive. E realmente pescar é isso. Ou, no original também é pegar para a vida. Você será pescador de homens. Mas aonde você tem que ir? Águas mais profundas. Águas mais profundas. Águas mais profundas. 11. E eu já estou terminando. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uau! Siga-me. Siga-me. A maior pesca da vida deles, deixa tudo e siga-me. Terceiro ponto da pregação de hoje. O primeiro foi: mandamento é para todos, convites são para alguns. Vá para águas mais fundas. Segundo ponto da pregação de hoje: toda obediência a Deus gera resultado, toda. E o terceiro ponto: siga Jesus. Deixe tudo e me siga. Eu não estou falando que você tem que deixar de trabalhar. Não é o trabalhar, é o amor ao trabalho. É a prioridade, é Jesus. Seguir Jesus significa copiar Jesus, imitar Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. E quando a gente imita Jesus, quando a gente copia Jesus, naturalmente a gente vai ficando igual a Ele.
Você já viu como quando uma pessoa conhece alguém, uma amiga conhece uma amiga, ou faz uma amiga nova, e elas começam a vestir igual? Vocês nunca viram isso, não? Só eu? É isso, Marcelinho, homem também. De repente, aqui na igreja, está todo mundo fã do Red Sox. Todas as meninas têm boné igual. É isso, gente. A gente começa a parecer com quem a gente anda. Então já se ligou, né? A gente consegue ver de longe, né? Não foi assim que Pedro foi reconhecido? Olha aí, você veste igual a eles. Amém, glória a Deus. A gente tem que vestir e a pessoa vai reconhecer. É aí, ó, seguidora de Cristo. Gente, deixa eu abrir um parênteses. Aí entra alguém na igreja, no culto de jovens. Primeira vez que vem na igreja. É meu papel, é seu papel, falar como alguém deve vestir ou não? É, Pietra? Não. Cadê seus amigos? Cadê a Olívia? É papel nosso fazer isso com as meninas que chegam? Porque o que eu já vi de meme, vai lá na igreja, as meninas são ótimas, menina. Não, aqui não. Misericórdia, vocês. Não é, eu estou falando de menina porque mulher faz, dizem que mulher faz mais isso, né? A gente nem disfarça às vezes, né? E quando a gente olha para nossa amiga, a amiga só fala, eu vi. Ai, gente, mulher é mulher. Não é nosso papel fazer isso. Mas quanto mais a gente anda com Jesus, mais a gente tem que se parecer com Ele. Principalmente na compaixão, misericórdia, amor. Frutos do Espírito. Caráter cristão. É isso. Siga-me. Siga-me. Como que é o discipulado? Como que Jesus fez? Como que Ele faz até hoje? Jesus com os discípulos. Veja bem, eu faço. Pessoal, eu sou Jesus. Eu ensino. Eu liberto. Eu curo. Vocês me observam. Primeiro passo do discipulado. Leia a Bíblia. Escute a palavra. Veja o que Jesus fez e faz. Segundo passo do discipulado. Eu faço e você olha de pertinho, do meu lado. Quer dizer, você não vai só ler a palavra 5 minutos por dia. Você vai começar meia hora, 1 hora. Terceiro, você faz e eu olho. É quando a gente começa a orar. Aí eu falo assim, hoje, lá no culto, todo mundo vai orar por alguém. Aí você vai, igual um foguinho santo. Uhul! E vai orar. E depois, Ele coopera com a gente. A gente faz e Ele ajuda. A gente faz e Ele ajuda. Porque a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E esses sinais seguirão os que creem. E a palavra de Deus fala que Ele, o Espírito Santo, cooperava com aqueles que pregavam. Gente, o Espírito Santo não vai fazer para mim e para você o que eu e você podemos fazer. Ele te deu boca para falar. Ele te deu ouvido para ouvir, olhos para ler. Se você não enxerga, você escuta. Tem a Bíblia em braille. Se você não fala português, tem ela em inglês, tem ela em grego, tem ela em alemão. Não há desculpas. Ele coopera. Vá para águas mais fundas. Água. Fique em pé. A palavra de Deus fala que Jesus falou: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Sabe o que eu acho interessante? Na hora que eu estava fazendo o meu devocional, o Senhor falou assim comigo, Mateus. Esse Mateus aqui.
Mateus ali. Vai para os dois então. Estou procurando. Na hora que eu estava fazendo, estava ali no meu momento de oração com Jesus, ele falou assim: lê Ezequiel 31. E na hora que Jesus fala, Mateus, porque eu te falei que ele fala, a gente escuta. Não falei com você semana passada? É verdade. Você vai ser capaz de escutar a voz do Espírito Santo de forma tão clara, tão clara, tão clara, porque você é ganhador de almas. Você é professor da palavra de Deus. Você é. Você vai mudar a vida de muitas pessoas à sua volta. Você vai começar a trazer 1, 2, 3, 4. Nós vamos te ver entrando nessa igreja com tanta gente. Escreve essa palavra. Você é ganhador de almas. Você é. E você vai ouvir de forma tão clara a voz do Senhor. Meu Deus, você vai ver. Você vai ouvir. Você vai querer voar. Você vai voar. Ele vai te levar para essas águas mais profundas. E as pessoas vão olhar e falar: peraí, esse não é o Mateus? Igual falaram para Jesus. Esse não é Jesus, filho de Maria e João? Esse não é o Mateus, filho da Gláucia? É. Receba. É ele. Você vai ver. E Jesus falou comigo assim: Mateus, abre Ezequiel 31. Eu falei: Ezequiel 31, vou levar na cara. Porque na hora que ele fala Ezequiel, eu já começo a ler assim. Já sei, confundir as palavras, não vai ter nada para mim. Porque Ezequiel é só chibatada. Aí na hora que eu li Ezequiel 31, um cedro no Líbano. No primeiro dia do 3º mês, do 11º ano. Aí eu já falei: Jesus, a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, ao seu povo. Eu falei: meu Deus, me perdoa já. Continuei lendo. Mas eu já li assim: tá, tô enganada. Não é para mim essa palavra, é para o meu irmão. Quem já fez isso? Abriu a Bíblia? Não, essa palavra não. Abre de novo. Não, essa também não. Vamos lá para uma palavra boa. Mas a palavra de Deus fala que toda a Bíblia foi escrita por Deus e toda ela é útil para nós. Aí, Marcelinho, cedro, olha lá, 31:3. Considera a Síria outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguiam-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Uou! Aí na hora que eu li isso, eu falei: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. O cedro do Líbano, a árvore mais linda de todas, a maior de todas. As águas, era porque as raízes estavam tão fortes, tão profundas, que elas pegavam muita água. Homem, mulher, não somos nada sem o Espírito de Deus. Não há nada que a gente possa fazer com as nossas forças. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Rei, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente fala: Espírito Santo, eu quero águas mais fundas, Ele faz isso. E presta atenção, a gente cresce, não é para o nosso nome aparecer, é para o nome dele ser glorificado sempre. Não é sobre seguidores em redes sociais, é sobre povoar o céu, em nome de Jesus. Meu Deus. 5, espalhando-se graças à fartura de água. E essa árvore, o cedro do Líbano, ela era tão grande, tão majestosa, que ela fornecia sombra para os animais. Ela ajudava os rios a correr. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não é só sobre você,
é sobre todas as pessoas que estão à sua volta. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não quer andar sozinho, você quer falar do amor de Cristo, você quer orar pelas pessoas, você quer jejuar, você quer ir para águas mais fundas, mais fundas, mais fundas. Você quer servir, você quer doar, você quer frutificar para o reino de Deus. Nós vamos orar por você. Você que nessa noite recebeu o convite, vá para águas mais fundas. Você que quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se ninguém vier, eu quero. Alguém ora por mim, porque eu quero. Vem aqui na frente se você quer. Se você entendeu esse convite de Jesus, vá para águas mais profundas. Ele fez esse convite para o Pedro. Pedro, vai para águas mais profundas. Pedro, que era a coluna da igreja primitiva, ele tem esse convite para você. Vem para cá, eu quero as intercessoras orando pelos jovens hoje. O pastor Júnior está aí? Pastor Júnior. As intercessoras orem pelos jovens. Que as intercessoras ficam aí que a gente vai orar por vocês. Se você já baixou, recebeu esse convite, fica. Em nome de Jesus. Gente, não tem. Se você está nas câmeras, se você está tirando foto, se você está no louvor, porque toda a palavra de Deus é para todo mundo que está na igreja. Ninguém está aqui, eu só vim porque eu estou escalado. Mentira. Você veio porque Jesus te trouxe aqui. Eu só vim porque não tinha nada para fazer. Mentira. Você veio porque hoje Ele vai te encher com o Espírito Santo, de poder, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Em nome de Jesus. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam a luz debaixo de seus galhos. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Podem orar. Em nome de Jesus.